Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje vim comentar com você sobre todos os livros que eu li nas minhas férias. No total foram 10 livros. Gente, aqui é a Isabela da edição com o vídeo do Cookie se coçando com a coisa mais fofinha do mundo pra dizer que na verdade foram 9 livros porque um eu abandonei e eu até tirei ele da parte do vídeo que eu tinha comentado. Eu preciso começar esse vídeo já admitindo pra ti que eu tô meio que roubando. Porque eu não tô completamente de férias, eu tô de férias só da faculdade, o que deixa minhas manhãs livres. Mas eu também tô roubando pro teu lado, porque eu não tô considerando os livros que eu li em dezembro, porque eu já estaria de férias da faculdade naquele mês. Eu tô contando só de janeiro e fevereiro, porque os livros de dezembro eu já falei no vídeo sobre livros de 2023 e eu não quero ficar me repetindo aqui. Então, eu vou comentar com vocês sobre todos os livros e eu decidi juntar tudo num vídeo só para não ficar fazendo dois vídeos que basicamente eram o mesmo assunto. Nesse vídeo aqui, eu tô muito profissional porque eu tô com o meu Notion aberto e aqui eu tenho todos os livros que eu tô lendo este ano registrados com a nota, então dessa vez eu vou conseguir fazer a nota de cada um deles, inclusive esse template não me peçam, porque eu só copiei do vídeo do Geek Freak e tá funcionando muito pra mim. Ok, vamos começar. O primeiro livro que eu li nesse ano, na verdade, foi uma finalização de um livro que eu tava lendo, escutando, na verdade, porque eu tava escutando o audiobook dele, 2023, desde setembro, que era Minha Sombria Vanessa. Esse livro, ele é a mesma vibe, assim, de Lolita, que é um homem adulto, tendo um relacionamento com uma menor de idade, só que nesse caso a gente tem de professor e aluna, ela é uma menina de 15 anos, a Vanessa. Ai, gente, a rinite tá pegando. E a gente acompanha essa história no presente, que é quando a Vanessa, ela já é uma mulher adulta, e no passado, que é o momento do relacionamento que eles tiveram. E no presente surgiram denúncias de que esse professor teria abusado de outras alunas, também mantendo um relacionamento com elas, a mesma coisa que aconteceu com a Vanessa. Só que ela não quer acreditar que isso é verdade, e ela, inclusive, fica até contra assim, as vítimas. E ela vai percebendo ao longo das histórias o quão errado foi toda essa situação. Eu demorei meses pra terminar de escutar esse audiobook, porque é um assunto muito pesado, e também porque eu esquecia várias vezes que eu tava escutando ele. Eu acabei dando 3 estrelas pra ele, não por culpa do livro em si, mas porque eu não consegui me conectar com a história. O que é uma pena, porque eu tenho certeza que eu teria adorado esse livro. Na verdade, eu dei 3 estrelas e meio, eu tô vendo aqui certinho. O segundo livro também foi um livro que eu comecei em 2023, esse eu comecei alguns dias antes do ano terminar, e terminei no início deste ano, que foi Parem os Relógios. Esse livro que, assim, todo mundo que lê fica aos prantos, inclusive eu. Aí vai acompanhar um casal e que a mulher, ela é diagnosticada com fibrose pulmonar. E essa é uma doença que ela não tem cura, as pessoas também não sabem dizer exatamente por que ela surge, mas ela é uma doença terminal que a pessoa tem um tempo de vida de 3 a 5 anos após o diagnóstico. O livro começa já no velório da Lauren, agora lembrei, a Lauren, o nome dela, e o marido dela, que é o... E ele vai acompanhando durante um ano, mais de um ano até, o marido se recuperando da morte da Lauren. Também vai conhecendo mais essa personagem, percebendo que ela era amada por muitas pessoas, que ela era uma pessoa muito boa. E é muito triste ler esse livro, ao mesmo tempo que é um livro muito bonito. A Lauren passou o último ano escrevendo cartas pro marido e também para outras pessoas, mas a gente acompanha só as dele, porque o livro é do ponto de vista dele. Então, todo mês, uma amiga dela deixa uma carta lá com ele e a Lauren dá meio que uma tarefa para ele fazer. Então, ela vai comprar roupa nova. Vai no mercado. Sabe? Essas coisas assim, bem básicas, que é para ele se recuperar e seguir a vida. Eu senti que foi uma leitura que me prendeu em alguns momentos. Eu não tava assim tão afim de ler, mas também era final de ano, então eu não sei o que aconteceu. E eu acabei dando 4 estrelas e meia pra esse livro. Agora vamos falar do primeiro livro físico e também eu acho que o maior livro que eu vou ler este ano, que é It, a Coisa, do Stephen King. Eu li com audiobook porque eu não sou louca de ler só ele. Eu até fiz um vlog de leitura aqui pro canal. E assim, é um livro bom, eu reconheço, mas não é exatamente o meu tipo de leitura, sabe? Eu gostei, matou minha curiosidade pra ler, porque apesar de eu sempre querer ler, eu ainda ficava meio, será? Tipo, 1.100 páginas. Mas foi bom ler o audiobook também que eu encontrei. Era muito bom, narrador muito bom. E eu dei 3 estrelas e meia pra este livrão aqui. Aí depois eu li um livro incrível que lançou recentemente, que é A Estranha Sally Diamond, da editora Record. Esse livro aqui mexeu com a minha cabeça de várias formas. Queria acompanhar a Sally, uma mulher com seus 40 e poucos anos. Só que quando tu começa a ler, tu percebe que ela é uma mulher, assim, um pouco diferente.
Ela não tem amigos, ela mora sozinha com o pai em uma casa, assim, bem afastada da cidade, tipo, quase 1 hora de distância, se não me engano. E ela tem um tipo de personalidade que tu percebe que ela não tem muita sensibilidade com as coisas. Ela é super direta, ela não entende sarcasmo, ela fala o que der na telha. E o que acontece é que o pai dela, que tava doente, ela tava cuidando dele. Ele sempre falava, quando eu morrer, joga meu corpo no lixo, sabe? É o dia em que ele realmente morre e ela faz isso, porque ela nunca entendeu que era uma piada. Então ela acaba tentando incinerar o corpo, porque, né, ia apodrecer. Até que ela comenta com uma mulher da cidade, assim, que ela ia de vez em quando fazer as compras. Sobre isso, a mulher fala, meu bem, não se faz isso. E ela fica, por que não? Era ele que me dizia pra fazer isso, e queria isso. Então as autoridades são chamadas e o caso acaba ganhando repercussão gigantesca, porque é muito incomum. E no meio disso tudo, a Sally acha cartas que o pai dela deixou pra ela ler depois da morte dele. Então ela entrega pra uma amiga da família essas cartas. A mulher lê e fala, eu vou te entregar uma a cada semana, a cada mês, eu não lembro exatamente. Mas são coisas muito pesadas e era sobre o passado da Sally. A Sally, ela foi adotada pelos pais e ela não tinha nenhuma memória da vida dela antes dos 7 anos. E aí a gente descobre o que aconteceu nos primeiros anos da vida dela. E assim, começa a ler esse livro, é super leve, é super assim, engraçado até, é cômico. Tu vê uma mulher de 40 e poucos anos que ela tem ali algumas dificuldades pra interagir socialmente. Aí quando tu descobre o passado dela, é surpreendente, é só isso que eu posso falar. Vai numa vibe de suspense, uma vibe Rafael Montes, como disse Paulo Hatz, e eu amei demais. Eu acabei dando 5 estrelas pra esse livro, porque ele me prendeu, ele me surpreendeu. E a gente não vê só o ponto de vista da Sally, a gente também, em alguns momentos, intercalando com o dela, tem o ponto de vista de um outro menino que, mais à frente, a gente vai descobrir quem ele é e como ele tá interligado com a Sally. Depois eu li Meu Pé de Laranja Lima, um clássico, porque eu tava na maratona literária de inverno. Inclusive, esse livro também era da maratona. E eu li porque era o desafio de um livro que já foi nomeado a alguma premiação. E eu gostei bastante, assim. Não foi um livro, assim, que eu amei e tudo mais, mas é um livro muito sensível, é um livro muito bonito. E eu gostei, assim, matou a minha curiosidade de ler sobre ele. Ele é um livro super curtinho, não tem nem 200 páginas, então dá pra ler mais rápido do que eu li. Eu não lembro exatamente quantos dias eu levei pra ler, mas eu acabei me enrolando um pouco na leitura dele. E eu acabei dando 4 estrelas pro livro. Depois eu tenho As Irmãs Romanov, que é um livro de não ficção sobre a vida das filhas do último czar da Rússia antes que a revolução do país derrubasse a monarquia de lá. Esse foi um livro que eu já tinha curiosidade a ler, tava há anos na minha wishlist, até que eu peguei pra nessas férias. Não foi o que eu esperava. Não é um livro ruim, mas eu esperava algo diferente. Tem alguns pontos que eu pensava, isso não precisava ter, outros que eu fiquei mais curiosa em relação. Não foi pra mim mesmo, eu acabei dando 3 estrelas. Não é um livro ruim, mas também eu não achei um livro muito bom. Outro livro que eu também estava curiosa, inclusive depois dele eu tive uma pequena ressaca literária, foi Ariadne, e que eu acabei não me conectando tanto com a história e tendo expectativas bem diferentes sobre o que eu achei que seria. Quer dizer, eu já tinha uma ideia mais sobre o desenrolar da história. Aqui a gente tem um conto do mito grego Ariadne, que ela era filha de um rei de uma das ilhas gregas, e ela é a irmã do Minotauro, que é aquele ser que ele é metade bode, metade humano, e que foi colocado no labirinto de Dédalo. E a Ariadne, ela ajudou o Teseu, que era um herói, a matar e fugiu com ele e acabou sendo abandonada. A gente tem o ponto de vista da irmã mais nova dela. E assim, eu tinha tantas expectativas, eu amo mitologia grega, mas eu me decepcionei com alguns pontos que me deixaram bem chateados, porque esse livro tinha bastante potencial. Acho que o principal ponto, assim, que me chateou foi a questão de, não me entendam mal, lacres feministas. Eu não sou contra ter lacres feministas no livro, mas a gente vê desde a primeira página quase, primeiro capítulo, tendo, e a gente não vê nenhuma evolução nesse sentido pra personagem, tanto a Ariadne quanto a irmã dela. Porque é um livro que ele acontece ao longo dos anos, não se passa em um ano, alguns meses, é ao longo de vários anos, desde a Ariadne sendo uma adolescente, uma jovem, assim, de 18 anos, se não me engano, até ela ser uma mãe, uma pessoa adulta. E eu senti que coisas que falam desde o início dela super jovem, elas poderiam ser desenvolvidas ao longo da história. A gente vê a Ariadne começando a ter esses pensamentos. Porque apesar de ser um reconto, a mitologia grega e a Grécia Antiga eram extremamente machistas. Então, pra mim, não ficou uma coisa muito verídica e fácil de acreditar que uma jovem de um mito grego da Grécia Antiga, ela teria esses pensamentos
tão liberais pra época. Eu queria muito ter visto que esses pensamentos dela, de perceber que em várias histórias gregas era o homem que fazia cagada, mas a mulher que era punida, tivesse sido uma coisa que ela tivesse percebido ao longo dos anos, com as coisas que aconteceram com as pessoas ao redor dela, e não logo de início. Porque daí parecia que ela estava estagnada no mesmo pensamento e na mesma personalidade durante mais de 300 páginas. Também fica, pra mim, muita impressão de que o pensamento dela, essa noção que ela tinha, não era uma consequência das coisas que aconteceram, mas foi a causa das coisas ruins que aconteceram com ela terem acontecido. Obviamente teria sido na Grécia Antiga, teria sido, mas assim, achei que eu falei, se tu coloca desde o início uma personagem com uma personalidade e ao longo dos anos ela saindo ali da vida jovem, juventude, até adulta, até virar mãe, com a mesma personalidade, parece que a personagem não evolui. Também tem a irmã dela, que é a Fedra, que a partir da segunda parte, porque o livro é dividido em algumas partes, ela começa a ter pontos de vista, eles são narrados em primeira pessoa. E a Fedra é uma personagem que, no início, eu até curtia ela, né, minha favorita, eu gostava mais da Ariadne, em certo ponto. Mas eu comecei a achar ela tão chatinha, sabe? Não gostei, não me cativei por ela. A Ariadne também, a partir de um ponto, por conta disso e outras coisas que foram acontecendo, começou a me irritar. E eu fico bem triste porque, primeiro, é um livro lindo. Segundo, que é um livro de mitologia grega. Mas eu entendo que o livro, ele é bom em alguns pontos. Não é o pior livro do mundo. A narrativa é boa. Eu acabei dando 3 estrelas e eu entrei na mini ressaca literária depois. Faz parte. O próximo livro é Sangue Frio, do Truman Capote. Eu já falei desse livro no desafio da Rory Gilmore, que eu fiz a segunda parte. Mas a gente vai acompanhar o Truman Capote, que ele era um jornalista, indo investigar um assassinato que teve em uma cidadezinha minúscula dos Estados Unidos e que não estava recebendo muito espaço na mídia. Se recebia manchetes, eram manchetes tipo minúsculas. E foi o caso de uma família de 4 pessoas que foi brutalmente assassinada dentro de casa, numa cidade que era muito pacífica, todo mundo se conhecia e todo mundo amava a família. É um livro bom, eu achei interessante. A narrativa do Truman Capote, ela me interessa muito. Eu já li Bonequinho de Luxo, que é dele também, e achei muito legal, apesar de serem pegadas totalmente diferentes esses livros. E é muito interessante, porque desde o início a gente também já sabe quem são os assassinos e vai vendo ao longo da história. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, porque eu não achei que ele era um livro 4,5 pro meu gosto. Também porque a narrativa não foi muito fluida pra mim. Em vários momentos eu prefiro estar no celular do que lendo. Esse é meu parâmetro pra... será que a narrativa funciona muito pra mim ou ela só funciona? Nesse caso, ela só funcionava pra mim. O 9º e penúltimo livro dessa lista é um livro extremamente hypado de suspense, que é A Paciente Silenciosa, com essa capa horrorosa. Apesar de eu entender o significado dela, ela ainda é feia. Quem vai acompanhar o Theo, que ele é um psicólogo, e ele vai trabalhar num hospital psiquiátrico. Eu não lembro se é um hospital psiquiátrico ou um manicômio judiciário. Eu acredito que seja um hospital, mas enfim. E lá ele começa a atender a Alicia, uma pintora que há 6 anos atrás ela assassinou o marido de forma brutal, e depois disso ela nunca mais falou. E o Theo, ele se interessou muito pelo caso dela anos atrás, e ele tá dedicado a fazer ela voltar a falar. Eu tinha expectativas muito altas para esse livro e consegui alcançar todas elas. Eu achei muito interessante. Primeira narrativa, incrível. Eu nunca tinha lido nada do autor e agora já tenho outro livro deles e quero ler mais outro, porque fluiu muito bem pra mim. Eu não conseguia largar. Eu li às vezes 20, 30, 40 páginas sem perceber que eu estava lendo tudo isso de página. Pra quem gosta de capítulo curto, assim como eu, esse livro tem vários. Ele é dividido em várias partes também. E é uma delícia de ler. A gente também tem acesso ao diário da Alicia, que ela começou a escrever meses antes dela cometer o assassinato. Eu nunca sabia o que esperar e eu fui criando algumas teorias ao longo da leitura. Algumas eu acertei, mas o que me pegou desprevenida é que eu nunca pensei que essas teorias elas pudessem estar conectadas, e elas estavam, porque pra mim era ou uma coisa ou outra. E no final, eu acabei não tendo sim o prazer de dizer eu acertei 100% do plot do livro. Eu nunca sei se eu amo ou se eu fico decepcionada quando eu não acerto o plot de um livro de suspense, ou o contrário, quando eu acerto. Um ponto que eu não curti no livro é que a gente vai descobrir sobre o passado da Alicia, pelo que as outras pessoas falam dela e também pelos diários. E sabe aquele clichê de mulher maluca em livros e todos os traumas que as mulheres malucas em livros têm? A Alicia tem. E assim, apesar de serem importantes, serem debatidos, eu já sabia que isso ia acontecer, já é clichê. Então, eu não curti muito essa parte. Eu queria que fosse algo
mais inovador nesse sentido. Eu não sei se é porque eu já tô um pouco cansada, de certa forma, de sempre ler os mesmos traumas em mulheres literárias, mas eu quero uma mulher maluca que seja genuinamente maluca. É pedir demais? Eu acho que não. Mas no final eu acabei dando 4 estrelas e meia pro livro. Eu só não dei 5 por causa disso que eu falei dos traumas e também porque, de certa forma, ali eu fui conseguindo acertar o que ia acontecer. Mas talvez seja porque eu já li muito livro de suspense. Enfim, gente, esses foram os 10 livros que eu li. Espero que tenham gostado e me disse se já leu algum deles. Um beijo, tchau!